Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 11 de maio de 2023, desta quinta-feira. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram totalmente grátis, focado em apostas esportivas. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, o link aí na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, quinto amanhã de análise brasileiro Série A, o jogo do Botafogo versus Corinthians, início às 19 horas, a odd paga 2,5 para a vitória do Botafogo, 3,80 para o Corinthians, 3,30 para o empate e em sequência individual. A equipe do Botafogo vem a 14 jogos de invencibilidade e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E em confronto direto diante do Corinthians, a equipe do Corinthians vem a 3 vitórias nos últimos 3 confrontos, nos últimos 4 confrontos de invencibilidade, e o Botafogo sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Lembrando, nos últimos 3 confrontos, o Corinthians levou a melhor, 2 dele na casa do Botafogo e 1 na casa do Corinthians. Lembrando, na classificação, Botafogo 100% de aproveitamento nas 4 primeiras partidas, com 12 pontos, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, e o Corinthians está lá em 17º colocado, então é o Botafogo, está em um melhor momento do técnico Luiz Castro, vem jogando bem, e o Corinthians tem aí o treinador que está em fase de transição ainda, que é o Vanderlei Luxemburgo. Então, para essa partida, acredito que o Botafogo está muito mais preparado, vem de uma vitória heróica diante do Flamengo e agora recentemente venceu o Atlético Mineiro, aonde foi bem melhor, teve o terceiro gol, mas foi anulado. Então, para essa partida, o Fogão favorito, acredito muito nessa vitória do Botafogo. Então, vamos com casa com empate nessa partida e acredito que o Corinthians vai levar mais de 1,5 gol, mais de 1,5 probabilidade, 2-0 para o Fogão. Continuando, vamos agora para o jogo do Fortaleza versus São Paulo, do Dorival Júnior, início às 20 horas. A odd paga 1,85 na vitória do Fortaleza, que na classificação é o quarto colocado com 7 pontos em 3 jogos. Então, muito diferente daquele Fortaleza que iniciou a temporada passada, onde ficou na zona de rebaixamento, ficou na lanterna. E o São Paulo também tem a mesma pontuação com 7 pontos na quinta colocação. Lembrando que Fluminense e Grêmio também está ali na cola. E lembrando, em sequência individual, Fortaleza vem com uma série gigantesca de invencibilidade, mais de 10 jogos. Em 6, a equipe do São Paulo vem sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. E nos últimos 5, o Fortaleza foi a primeira equipe a marcar. Vem a 6 confrontos sem derrotas o Fortaleza. O confronto mais recente deu Fortaleza atuando fora de casa por um placar de 1-0. Então, atuando em casa com o apoio da sua torcida, o Fortaleza empatou com o Inter na primeira rodada. Depois venceu o Fluminense por um placar de 4-2. O Fluminense estava com a equipe completamente reserva. Mas para essa partida, meu amigo, Fortaleza favoritasse minha visão. É o Dorival Júnior versus o Vojvoda. Então, para essa partida, vejo o jogo plausível para mais de 1,5 e também um Fortaleza com empate anula, probabilidade 3-1. Casa. Liga Europa, vamos agora para o jogo da Juventus versus Sevilha nessa UEFA Europa League, início às 16 horas. É um jogo de ida ou volta. A odd paga 1,75 na vitória da Juve, 5,0 Sevilha, 3,60 para o empate. E lembrando que em sequência individual, a equipe da Juve vem a 3 jogos de invencibilidade, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. E Sevilha em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, Sevilha vem a 3 confrontos sem derrotas. O mais recente venceu por um placar de 3-1, atuando fora de casa.
Então, é um clássico entre Itália versus Espanha, sempre movimentado este clássico, mas com poucos gols, como vocês podem observar nos últimos confrontos entre essas equipes. Vale ressaltar que para essas semifinais, a equipe do Sevilha chega um pouco mais preparada, com 4 vitórias e uma única derrota em 5 jogos, e a equipe da Juve vinha de 2 derrotas em clássico, depois empatou com o Bolonha, venceu o Lecce e venceu o Atalanta fora de casa. Então, nos últimos 5 confrontos entre essas equipes, a equipe da Juve venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Bom, pela Liga do Campeonato Italiano, a equipe da Juve atualmente é o vice-líder com 66 pontos. E a equipe do Sevilha, pela La Liga da Espanha, atualmente vem subindo na tabela, é o 11º colocado com 44 pontos. Então vai ser um duelo interessante. A equipe da Juve vai querer buscar o seu resultado, atuando em casa com o apoio da sua torcida. É uma equipe forte, é uma equipe difícil de ser batida. Ainda não perdeu para essa equipe de Sevilha atuando em casa. Então, para essa partida, vou optar no mercado para menos de 3 gols e meio, probabilidade 1-0 jogo. Continuando, vamos ainda para jogos da Liga Europa. Vamos para o jogo da Roma versus Leverkusen, início às 16 horas. A odd paga 2,10 na vitória da Roma, que vai atuar em casa. Em sequência individual, a Roma vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5, em 4 de 5 saiu ambos marca. Em confronto direto, a Roma vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente 3-2 para a Roma. O duelo para gols é quando se enfrentam Roma versus Leverkusen. Então, pelo campeonato italiano, a Roma vem de uma derrota diante da Internazionale, perdeu em casa por um placar de 2-0 na classificação do italiano. Vem na 7ª colocação, neste momento não está no grupo que classifica para a Champions. E a equipe do Leverkusen perdeu em casa também para o Colônia, mas na classificação é o 6º colocado. Ou seja, para essa partida, vejo um jogo movimentado, vejo um jogo para gols, como foi os últimos confrontos entre essas equipes. Então, vou focar no mercado para mais de 1,5 gol, com segurança. E você, se quiser ser mais ousado para essa partida, podemos buscar um mercado para ambas as equipes marcam, pagando 1,91, probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para a UEFA Europa Conference League, o jogo da Fiorentina versus Basel, início às 16 horas. A odd paga 1,40 na vitória da Fiorentina, 8,0 para a Basel e paga 4,75 para um empate. Em sequência individual, Basel sofreu gol nos últimos 9 jogos, em 7 de 9 saiu, ambas as equipes marcam. E lembrando que em confronto direto, a equipe do Basel e Fiorentina ficaram no empate 2-2 e a Fiorentina ainda não conseguiu vencer essa equipe de Basel. Então, para essa partida, a Fiorentina não passa por um bom momento, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma única vitória. Então, é outro jogo que vou acreditar no raciocínio para gols, ou seja, um jogo para mais de 1,5 gols, um jogo para um possível ambos marca. E agora, se você é aquele camarada que acredita em a opção de mini ou possível zebra, veja a odd 8,0 na vitória do Basel, 2,75 numa chance dupla. Então, vou estar deixando um Basel com empate como a nossa opção de mini ou possível zebra, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o nosso último prognóstico, que é o West Ham versus AZ, início às 16 horas. A odd paga 1,60 para o West Ham. Em sequência individual, a equipe do West Ham, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais de 2,5. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o AZ, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, vem a 4 jogos sem sofrer gol. Em 4, sem derrotas, a equipe do AZ. Bom, não temos confronto recente entre essas equipes. A equipe do West Ham vinha de 3 derrotas consecutivas, mas ganhou moral, venceu o Knight pela Premier League de 1-0 atuando em casa, então chega com moral para essa partida. Mas o AZ vem de 2 vitórias, 2 empates, 4 jogos de invencibilidade. Então, para essa partida, acho que será um jogo bastante interessante tecnicamente. A equipe do AZ é uma equipe difícil de ser enfrentada, então
vou acreditar em um jogo muito difícil para a equipe do West Ham que vai atuar em casa. Então, acredito que será um jogo para mais de 1.5 e também a mesma opção anterior. É um jogo que pode acontecer uma zebrinha, um fora com empate nesta partida seria bem plausível e a probabilidade fica por conta do apostador. Bom, rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva da Liga Europa e também da Conferência Liga. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês esse mais de 1.5 entre Roma versus Leverkusen. Podemos deixar mais de 1.5 Fortaleza versus São Paulo. E podemos estar deixando Botafogo com empate. É a nossa primeira opção de tripla. Outra boa opção seria Fortaleza com empate anula. Botafogo com empate e podemos estar deixando também para vocês esse jogo aí da Juve menos de 3 gols e meio. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, faz o comentário e compartilhe os vídeos com os amigos para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!